Olá, participantes do World Neurotechnologies Forum. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Billy Nascimento. Eu estou aqui para apresentar um pouco sobre neurotecnologia, especificamente nas aplicações do que é conhecido como neuromarketing. Neuromarketing é uma área que usa neurociência, neurotecnologia para entender o consumidor, e esse tem sido meu trabalho nos últimos 12 anos. Depois de ser um biomédico formado pela UFRJ e desenvolver meu mestrado e doutorado na área ali de fisiologia, neurofisiologia também na UFRJ, eu resolvi empreender e construir uma empresa chamada ForBrain. E o que eu vou contar hoje aqui para vocês é um pouco desse trabalho que a gente tem desenvolvido nos últimos 12 anos e como que a utilização da neurociência para a compreensão do consumidor é algo extremamente relevante para os nossos dias. Ah, Acredito que vocês estejam vendo agora a tela de apresentação e o que eu vou conduzir aqui com vocês. A primeira coisa é mostrar como é que a ForBrain se posiciona em relação a essa questão do neuromarketing, que é também conhecida como a ciência da influência, nesse desenvolvimento da inovação. A gente criou essa empresa com uma ideia muito forte de que o consumo é um fator extremamente relevante hoje em dia para o futuro do planeta e da sociedade. A gente sabe que a gente está chegando nos limites aí, né, do planeta e dos limites sociais também. Para a gente, a ideia de que o consumo ele pode ser sustentável, o consumo ele pode ser uma chave de resolução desse problema é muito claro. Entretanto, para a gente, fica também muito claro perceber que isso não é uma coisa tão fácil, né? E por que que isso não é tão fácil? Isso não é tão fácil porque quando a gente observa ah, a conexão que as marcas estão tentando construir com os seus consumidores, a coisa parece estar muito deslocada uma da outra. Parece que as marcas estão num andar de uma ponte e os consumidores estão num outro andar dessa ponte. Às vezes, as marcas têm desejos de entregar valores muito interessantes para os consumidores, só que os consumidores estão aqui embaixo e não conseguem perceber. Ou o contrário, às vezes os consumidores têm aspirações enormes aqui em cima, mas as marcas elas simplesmente não conseguem entregar isso. Eu tenho um exemplo. Uma das minhas alunas trouxe esse exemplo para mim, eu achei fantástico. Ela trabalha com a marca Downy da Procter Gamble. E Downy tem um case muito interessante porque é uma amaciante concentrado e que trouxe um posicionamento muito diferente para a gôndola. Se você for lembrar, a gente, muito tempo atrás, ou nem tanto tempo assim, se você pensasse em amaciante, você pensava em uma embalagem mais ou menos azul. Inclusive, a gente cunhou o nome azul bebê, né, por conta disso. E quando o Downy chegou, ele chegou com uma outra característica, né? Entretanto, essa característica ela não deu resultado de primeira. Porque imagina só você, as pessoas estavam acostumadas a levar para casa uma embalagem de amaciante que era bem grande. Por quê? Porque não era concentrado. Quando o Downy chega com um amaciante concentrado, com uma embalagem muito menor, se o consumidor não sabe o que que é aquilo, não sabe o que que tem de vantagem de você comprar um amaciante concentrado, ele simplesmente vai olhar aquela embalagem grande versus uma embalagem pequena, vou ficar com a embalagem grande. E ela, então, me contou, então, como que a marca teve que se reposicionar e reestruturar sua forma de se comunicar com o público. Mudou completamente a padronagem, né? Aquele azul bebê não faz mais parte, hoje em dia, da maior parte das marcas hoje que comunicam amaciantes.
trouxe para a marca uma espécie de valor em relação ao empoderamento feminino, muito carregado em relação à parte sensorial, e isso foi disruptivo. E hoje é uma marca que é líder de mercado. O que acontece aqui? Muitas vezes essa ponte, então, ela não está sendo bem conectada. E a ideia nossa é justamente trabalhar nisso. Porque para a gente construir um futuro melhor, a gente acredita fortemente que a gente precisa ajudar as marcas a encontrarem os valores dos consumidores e também ajudar os consumidores a desenvolverem novos desejos, novas necessidades. Isso é bastante interessante, porque se a gente for parar para pensar, o valor, quando a gente pensa em valor de alguma coisa, ele está presente no nosso cérebro. É o nosso cérebro que interpreta o mundo ao nosso redor, é o nosso cérebro que entende o que está acontecendo com a gente, e a interpretação do que é válido, o que não é válido, o que é bom, o que é ruim, ele está justamente sendo criado na nossa mente. A questão é que esse comando das nossas decisões, que a gente sabe aparece diretamente dentro do nosso cérebro, funciona de uma forma que muitas vezes a gente não controla muito. Eu gosto muito de uma metáfora que explica isso como se, na verdade, nós tivéssemos duas entidades aqui, um elefante e um ginete. O ginete é aquele que, vamos dizer assim, cavalga o elefante. Não é cavalga o elefante porque cavalgar é de cavalo, né? Mas é o moço que dirige ali o elefante, o condutor do elefante. A gente sabe que o elefante, ele é muito maior que o condutor, muito mais pesado, muito mais poderoso. Se ele, por acaso, não quiser fazer o que o condutor está fazendo, ele não vai fazer. O nosso cérebro funciona muito parecido com isso. Nós temos um sistema que é enorme, grande, extremamente poderoso, que é um sistema inconsciente, também chamado de sistema 1. E, por outro lado, a gente tem um outro tipo de sistema consciente, sistema 2, que é aquele que dá a sensação que a gente está no controle. A questão é, na maior parte das vezes, o elefante está fazendo coisas que a gente nem percebe. A gente acha que está controlando o elefante, mas não está controlando tanto assim. E o problema é que as marcas, tradicionalmente, achavam que para influenciar o consumidor, as estratégias de persuasão, ou seja, a estratégia de tentar fazer com que esse elefante, esse condutor, faça o elefante ir para onde quer, era a melhor forma de se conectar com o consumidor. Só que hoje a gente sabe que não é assim. Estabelecer uma relação de conexão e influência com o consumidor, trazendo esse sistema 1 e o sistema 2 de uma maneira harmônica, é a chave para a gente construir marcas que realmente consigam construir um valor para os consumidores. E para desenvolver essa conexão e influência, eu desenvolvi um modelo chamado Mindex, que basicamente ele tem uma formuleta para a gente entender como é que essa conexão e influência pode ser criada. Isso se transformou numa fórmula, de uma maneira didática. A fórmula da conexão e influência é dada pela disponibilidade perceptual, que somada à disponibilidade mental, faz com que haja a disponibilidade comportamental. Em outra instância, a gente está dizendo o seguinte: a disponibilidade perceptual, que eu vou explicar o que é, junto com a mental ajuda a gente a mudar o comportamento. Vamos entender, então, como é que funciona cada uma dessas disponibilidades? A disponibilidade perceptual é algo que, se a gente for trabalhar de uma maneira na definição, é a abrangência e a penetração que a marca tem quando ela está distribuída no tempo e no espaço, tanto nos meios offline quanto online. Ou seja, quanto mais essa marca está presente, quanto mais essa marca está proeminente, quanto mais essa marca está relevante, mais ela consegue ter disponibilidade perceptual. Em outras palavras, o que a gente quer dizer aqui é que, na verdade,
as marcas precisam trabalhar em cima da atenção dos consumidores. E é justamente por conta disso que a gente desenvolve soluções aqui na ForBrain para atender a essa necessidade. Se eu tenho que gerar disponibilidade perceptual, eu tenho que mexer com a atenção das pessoas. E como é que eu posso verificar como está a atenção das pessoas? Uma das soluções que a gente desenvolve é a chamada de Attentive. Essa solução ela é baseada numa técnica chamada de eye tracking. É um tipo de neurotecnologia que é utilizado para rastrear os movimentos dos olhos. Com essa técnica, a gente consegue entender, então, uma série de padrões de visualização que permite a gente estimar como é que está a atenção das pessoas em cada um desses momentos. E a gente usa isso, de fato, para ajudar as marcas a compreenderem como é que elas podem aumentar a sua disponibilidade perceptual. Obviamente que não só as marcas, os anunciantes, mas também os veículos, a mídia, estão interessados nesse tipo de processamento. E o case que eu vou mostrar para vocês é um case que a gente desenvolveu junto com a TV Globo. A ideia desse case foi o seguinte: será que é possível a gente desenvolver uma métrica que seja uma métrica de disponibilidade perceptual, de atenção, que consiga mostrar para a gente todas as diferentes inserções que existem de marcas num jogo de futebol? Para aqueles que gostam de jogo, já devem ter percebido que sempre nos jogos existem inserções de marca. E justamente o nosso interesse aqui foi monitorar, compreender essas diferentes entradas de marca, compreendendo então esse padrão atencional que aqui estava sendo gerado. Esse trabalho foi bem interessante porque a gente publicou no Neuromarketing World Forum. A gente fez uma apresentação lá internacional junto com as pessoas da Globo, e também no Neuromarketing Yearbook, que é uma publicação dessa associação chamada Neuromarketing Science and Business Association, mostrando então como que a ForBrain desenvolveu toda essa técnica para ajudar a Globo a compreender como seus formatos diferentes têm uma boa disponibilidade perceptual, ou seja, como que ela pode mostrar para os anunciantes as vantagens que existem dentro dos formatos diferentes que ela tem para um jogo de futebol. É claro que com eles a gente não só trabalha com futebol, trabalha com outros formatos, mas isso fica para uma outra palestra. Bem, entendendo agora que a disponibilidade perceptual ela é importante para que a gente mude o comportamento das pessoas, porque eu não consigo mudar um comportamento se as pessoas não conseguirem prestar atenção no que eu estou dizendo para elas, a gente entra no conceito de disponibilidade mental. E o conceito de disponibilidade mental ele é muito bem definido pelo Byron Sharp. Ele diz o seguinte: qual que é a probabilidade da sua marca ser notada ou, eventualmente, vir à mente dos consumidores no momento que você está comprando alguma coisa? Veja, isso é muito interessante porque eu não estou dizendo que estou fazendo um teste aqui do que é chamado de top of mind, né? Eu acho muito interessante porque eu adoro fazer uma pergunta que invariavelmente aparece sempre essa resposta. Pergunta assim, ó: me diga aí 5 marcas de pasta de dente que vem à sua mente. Para as pessoas que são um pouquinho mais velhas ou experientes, eu sempre, invariavelmente, escuto a pessoa falar a marca Colinos, que, como você sabe, tem mais de 20 anos que não tem no mercado. O fato de Colinos ser bem lembrada é ótimo. Poxa, se essa marca se fosse revivida, digamos assim, ressuscitada, seria ótimo para ela. Mas isso não ajuda em nada na tomada de decisão do consumidor quando ele está ali fazendo a compra. A disponibilidade mental, ela vai orientar você no momento de compra. Então, aquilo que você está percebendo, disponibilidade perceptual, forma em você também um filtro de características que vai fazer você olhar para aquilo e falar: eu quero essa marca e não aquela marca. A disponibilidade mental é um negócio muito poderoso.
Eu vou fazer um experimento aqui com vocês. Imagine só. Imagine que você manchou a roupa, sei lá, com molho de tomate, qualquer coisa dessa, né? E aí você foi na sua despensa e não tem aquele produto para tirar mancha. Você deve estar imaginando que produto é esse, né? É um produto rosa, né? E começa com V. É claro que eu estou me referindo aqui a quê? A Vantage da Bombril. Vantage da Bombril é o... Com certeza você não pensou em Vantage, você pensou em Vanish. Vanish tem uma alta disponibilidade mental. E quando eu mostro aspectos perceptuais para vocês, imediatamente você constrói a marca Vanish na sua cabeça. A disponibilidade mental, ela é muito interessante porque ela trabalha com esses conceitos de criação de memorabilidade, de distinção e consistência. E isso é muito interessante porque, de novo, a gente consegue entender padrões neurofisiológicos que têm a ver diretamente com a criação de emoção, a criação de atenção, a criação de memorização. Isso é a base de uma outra solução nossa chamada Brain. Essa solução, ela é hoje o maior banco de dados de comerciais de televisão avaliados pela neurociência aqui no Brasil e um dos maiores do mundo. Nós temos mais de 2.000 comerciais avaliados por essa técnica. Como que a gente avalia? Nós convidamos sempre um conjunto de participantes para virem até o nosso laboratório e enquanto eles estão ali assistindo televisão e dentro do conteúdo tem break, e ele não sabe que a gente está interessado no break, porque a gente vai fazer pergunta para ele em relação ao conteúdo, ele está sendo monitorado com um equipamento de eletroencefalografia e um equipamento de rastreamento ocular. Com o EEG, a gente consegue produzir algoritmos, através de nossos anões proprietários, índices que demonstram, então, qual é o nível de atenção cerebral dele, qual é o nível de motivação. Será que está com mais vontade de chegar perto ou se afastar? Qual é o nível de memorização? Qual é a probabilidade daquela informação ser lembrada no futuro? E, obviamente, que junto com a eye tracking, a gente consegue fazer um monitoramento do foco visual. E com isso, a gente consegue produzir um dashboard, que é a nossa plataforma Brain, onde estão presentes esses comerciais que nós avaliamos. É possível, então, monitorar através dessa metodologia esses indicadores momento a momento, entendendo, então, como que, do ponto de vista visual, para onde que as pessoas estão olhando, e do ponto de vista mental, como é que o cérebro está experienciando essa experiência. Um case legal que eu queria mostrar para vocês é um case de McDonald's, com a agência DPZT que nós fizemos, e que a ideia por trás era entender se existe a fome de Mac. E aí foi muito interessante que essa coisa de fome de Mac uma coisa que as pessoas, depois que a gente começa a falar, as pessoas, é verdade, tem isso mesmo, né? E o interessante é que esse comercial que a gente avaliou, eu trouxe aqui só os primeiros segundos, ele foi considerado dentro das normas de Brain Impact, que é um dos indicadores que a gente utiliza, como algo muito bom, quer dizer, bom, né? Alto aqui, próximo do muito alto. Mas o interessante também é eu contar para vocês a história desse comercial, porque a história desse comercial tem tudo a ver com a neurociência. Esse comercial, ele surgiu primeiramente com uma pesquisa neurocientífica que nós desenvolvemos para a marca. Essa pesquisa neurocientífica virou um filme comercial. Se você for lá no YouTube, colocar Fome de Mac, neurociência, você vai ver exatamente esse comercial que mostra como que a neurociência comprovou a ideia de haver, de fato, a fome de Mac. Essa é a Laís Machado, de fato, ela é a nossa cientista, nossa gerente de pesquisa na ForBrain. Essas não são as instalações da ForBrain, isso aqui é só uma simulação. Mas o mais interessante é que ele mostra aqui o que a gente fez. A gente fez, de fato, um índice de salivação, entendendo, então, o quanto que aumentava a água na boca,
E também um índice de motivação, entendendo então como que esse cérebro estava gerando padrões de aproximação. E de fato a gente conseguiu fazer um teste comparando a marca com uma outra marca genérica. E a gente conseguiu demonstrar isso. E por isso isso virou um comercial que foi para a televisão, está no YouTube ainda, onde a neurociência e a neurotecnologia se tornaram personagem dentro dessa campanha. Por último, o que eu queria mostrar, para que a gente entenda, então, que essa construção da disponibilidade mental, ela de fato está acontecendo, a gente não só precisa monitorar como que o cérebro está processando isso em termos de variáveis de atenção, motivação, memorização, mas também é interessante a gente entender o que sobra, o que fica na mente das pessoas. E é assim que a gente apresenta essa solução chamada de Neurolink. O que nós estamos interessados no Neurolink é entender os padrões associativos, as redes neuroassociativas que existem toda vez que a gente pensa numa marca, por exemplo. Toda vez que a gente é impactado por uma marca. Quais são o conjunto de atributos que fazem a gente, na verdade, ter uma impressão sobre uma marca A, B ou C? Como é que a gente mede isso? Para medir isso, a gente utiliza uma técnica bem interessante. É uma técnica de tempo de reação. A primeira quadrinho aqui à esquerda, que eu vou mostrar para vocês, é o quadro onde a gente tem uma técnica chamada de teste implícito de priming e à direita o teste de escolha rápida. O teste implícito de priming, ele é um teste que a gente tem como objetivo entender a parte inconsciente dessa associação que está surgindo na mente da pessoa. Já o teste de escolha rápida, a gente quer entender como que acontecem as associações conscientes. E como que esses testes funcionam? O primeiro teste, ele parte do princípio que existe no nosso cérebro, e isso já está comprovado, o que é chamado de efeito priming. O efeito priming é algo que sugestiona para a gente um determinado tipo de característica que automaticamente a gente, de certa forma, tem uma conformidade acerca daquela sugestão. Vou tentar explicar de outra forma. Quando a gente for fazer esse teste, vai ficar claro para você que a influência do priming, ele é uma influência que vai afetar diretamente o comportamento das pessoas dentro do teste. Então, vamos explicar o teste. O teste funciona da seguinte maneira: a pessoa tem que clicar o mais rápido possível na tela quando aparecer a palavra sim ou a palavra não. Se aparecer a palavra sim, ela tem que clicar com a letra C, com a letra não, com a letra M. E ela tem que fazer isso o mais rápido que ela puder. Então, o teste começa e as pessoas, então, vão justamente fazer aqui o teste. Se por acaso elas errarem, e aí aparece o não, ela apertar o C, a gente dá um feedback. Peraí, você errou. Né? Se demorar demais, você está demorando demais. Isso tudo ajuda na gamificação que esse teste provoca. Pois bem, depois das pessoas aprenderem, então, como é que funciona o teste, fazer essa detecção entre a letra C e a letra M, o teste começa de verdade. E agora o que vai aparecer aqui? Agora vai aparecer um priming. Essa logo, junto com essa palavra, esse atributo que está surgindo aqui, é o nosso priming. E por que ele é muito importante? Ele é muito importante porque esse priming ele vai fazer uma diferença na forma como a gente detecta o sim ou a forma como a gente detecta o não. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se por acaso eu tenho ali a logo do McDonald's junto com o atributo divertido, esse priming ele pode aparecer e vai aparecer antes do sim e antes do não. Lembre que a instrução para as pessoas é a seguinte: ignore se aparecer qualquer coisa. A sua tarefa é detectar qual é a palavra sim ou a palavra não. Ou seja, ela não pode responder para o priming.
Ela tem que responder para a detecção da palavra sim e da detecção da palavra não. Se por acaso ela ficar prestando atenção no priming, normalmente o que acontece é que as pessoas começam a aumentar o erro. E os feedbacks negativos que a gente entrega fazem com que ela agora foque para fazer a tarefa de forma coerente, ou seja, detectar simplesmente o sim e detectar o não. Acontece que se McDonald's é entendido como divertido, concorda que ele vai criar uma rede associativa ligado a isso de forma afirmativa. Como esse priming ele vai aparecer antes do sim e antes do não, ele vai causar uma interferência em relação à detecção do sim ou do não. Porque se houver coerência, ou seja, as pessoas acham que McDonald's é divertido, e logo depois aparece a palavra sim, ela tem uma facilitação de detecção. Ela aperta mais rápido. Se ela acha que McDonald's é divertido e depois aparece a palavra não, de forma randômica, o que vai acontecer? Acontece uma incongruência. E aquela facilitação, na verdade, aumenta o tempo de reação da pessoa. Com a variável tempo de reação, a gente consegue, portanto, entender como que esses padrões associativos estão sendo formados na mente daquele consumidor. Junto com isso, a gente desenvolve também o teste de escolha rápida, que ele é muito mais simples, pois agora a pessoa tem que simplesmente escolher de forma consciente se aquele conjunto marca-atributo ela considera como sim ou ela considera como não. Veja, portanto, que aqui o teste ele é consciente. A gente utiliza, portanto, um teste inconsciente e um teste consciente para entender os padrões associativos que marcas e produtos estão gerando na mente do consumidor. Isso permite criar para a gente uma matriz neuroassociativa. Uma matriz onde a gente consegue entender que, se a gente plotar aqui no eixo X, tudo que tem a ver com as respostas implícitas, e no Y, as respostas explícitas, consciente versus inconsciente, a gente consegue dividir esses atributos que estão sendo monitorados em 4 quadrantes. Se por acaso eu tiver uma resposta afirmativa, positiva, inconsciente e também consciente, isso é um ponto forte. Agora, se por acaso eu tiver uma resposta explícita que não é verdade, eu digo, na verdade, eu tenho uma facilitação para o não em relação ao sim, ou seja, se eu chamo McDonald's divertido e a minha velocidade de detecção é maior para o não, quer dizer então que as pessoas associam aquilo que não é verdade. Se eu estou fazendo isso de forma inconsciente, de forma consciente, eu estou em pontos fracos. E, obviamente, que a gente pode ter divergências, pois o nosso sistema, né, o nosso condutor e o elefante, eles não são sempre iguais, eles não estão trabalhando sempre juntos. Então, às vezes, a gente tem respostas racionais. A pessoa está dizendo que sim, ela acredita que aquele atributo tem a ver com a marca. Só que implicitamente, na verdade, ela diz que não, não tem a ver com a marca. Ou ao contrário, implicitamente ela diz que tem a ver com a marca, mas conscientemente ela diz, não, não tem a ver. Esses padrões que aqui surgem permitem a gente desenvolver uma série de ações para as marcas dentro da sua construção de estratégia e no acompanhamento da marca enquanto sua saúde, para entender como que esses padrões mentais, a disponibilidade mental, ela está sendo construída na mente do consumidor. O interessante é que, como eu disse, essa é uma técnica que a gente não só utiliza para marcas, como eu demonstrei aqui, mas a gente também utiliza para produtos. E esse case que eu vou mostrar, que é o último dessa palestra, é um case onde a gente construiu, junto com a Natura, e na verdade com casas de fragrância, Givaudan, a Firmenich, a IFF, isso também, hoje em dia, a Boticário também utiliza, enfim. A gente desenvolveu uma forma de utilizar esse método implícito de priming para entender como é que uma fragrância, como é que uma experiência olfativa é capaz de gerar padrões associativos.
O que a gente faz, então, é dar para a pessoa, de fato, uma amostra do produto, para que ela interaja, consiga, então, cheirar aquele produto, absorver, né, ter a resposta sensorial daquele produto, e imediatamente depois a gente desenvolve esse teste implicit priming para entender. Na verdade, ali não vai aparecer a marca, logomarca McDonald's com uma palavra. O que eu vou escrever ali vai ser o seguinte: olha, essa fragrância, ela é boa. Essa fragrância me deixa agitado. Essa fragrância me deixa calmo. Por que que isso é muito importante para as marcas? Porque a construção desse tipo de teste ajudam a elas a construir os claims, né? Ou seja, são defesas publicitárias que elas conseguem colocar dentro das suas embalagens, dentro da comunicação, demonstrando então para o consumidor que elas de fato não estão tirando aquilo da cabeça delas. O produto realmente causa aquele tipo de sensação. E isso é o que a gente tem feito, por exemplo, com a Natura, e esse aqui é um exemplo bem interessante de um produto que a gente avaliou, que é essa linha humor on, humor off da Natura. E vejam que na própria peça de divulgação, a gente tem aqui o selo comprovado pela neurociência e, obviamente, o nosso teste aqui da ForBrain. Você veja, então, como a neurotecnologia, e por acaso o nome da ForBrain completa é ForBrain Neurotecnologia Limitada, né? Como que a neurotecnologia ela está entrando dentro da vida das pessoas. Ela está entrando dentro da vida das pessoas porque as pessoas estão buscando cada vez mais evidências científicas naquilo que elas consomem. É claro que todos os exemplos que eu dei aqui para vocês, nem todos eles são, vamos supor, extremamente sustentáveis, etc. Nós sabemos disso. Só que o nosso propósito, ao se aproximar dessas marcas, é fazer com que esse tipo de inovação possível vá além da criação de um produto. Vá justamente na centralidade no consumidor. E essa é uma mudança de paradigma que ela não é rápida, ela é lenta. As marcas não vão mudar muito rápido a sua forma de enxergar negócios com lucro a qualquer preço. A gente precisa ter um instrumento para ajudá-las a navegar nisso. Um instrumento para entender quais são as aspirações das pessoas, aquilo que elas querem, desejam. Por outro lado, a gente precisa ajudar as marcas a serem também protagonistas em mudanças de comportamento do consumidor, porque muitos de nós não temos hábitos sustentáveis de consumo. Portanto, o que a gente está desenvolvendo na ForBrain são aplicações neurotecnológicas dentro dessa compreensão do consumidor para conseguir desenvolver inovações cada vez maiores e tornar essas marcas cada vez mais fortes. É isso que eu tinha para falar com vocês. Agradeço bastante pelo convite, e espero que o fórum continue sendo excelente para vocês. Muito obrigado.